Em novembro de 1970, num vale remoto e gelado da Noruega, conhecido como Isdalen ou o Vale da Morte, um professor e suas duas filhas fizeram uma descoberta macabra que daria início a um dos maiores mistérios do século XX. Escondido entre as rochas, encontraram o corpo carbonizado de uma mulher. A cena era bizarra. O corpo estava de costas, com os braços erguidos numa posição defensiva, como se estivesse se protegendo do fogo. Ao redor dela, havia vestígios de pílulas para dormir, uma garrafa de licor, 2 garrafas plásticas com cheiro de gasolina e um guarda-chuva. Mas o mais estranho era que todas as etiquetas de suas roupas haviam sido meticulosamente removidas. Quem era essa mulher e por que alguém se daria ao trabalho de apagar sua identidade de forma tão completa? Este é o início da intrigante história da mulher de Isdal, um quebra-cabeça que mais de 50 anos depois continua a desafiar investigadores e a fascinar o mundo. A polícia de Bergen foi chamada ao local e o que eles encontraram apenas aprofundou o mistério. A mulher estava bem vestida, mas não havia nenhuma bolsa, carteira ou documento de identificação por perto. A autópsia revelou que ela morreu por uma combinação de envenenamento por monóxido de carbono e uma overdose de pílulas para dormir. Havia fuligem em seus pulmões, indicando que ela estava viva quando o fogo começou. A morte foi oficialmente classificada como suicídio, mas muitas peças não se encaixavam. Por que escolher um lugar tão remoto e de difícil acesso? E o mais importante, por que apagar completamente quem ela era? A busca por sua identidade estava apenas começando e levaria a polícia a uma teia de mentiras, disfarces e intrigas internacionais. A primeira grande pista surgiu alguns dias depois, quando 2 malas foram encontradas no depósito de bagagens da estação de trem de Bergen. Dentro delas, a polícia encontrou roupas, perucas, óculos sem grau, vários passaportes com nomes diferentes e uma quantia significativa de dinheiro em várias moedas europeias. Assim como no corpo, todas as etiquetas das roupas dentro das malas também haviam sido cortadas. Era evidente que essa mulher não queria ser identificada, mas o achado mais fascinante foi um pequeno bloco de anotações. Nele havia uma série de códigos indecifráveis, uma sequência de letras e números que pareciam ser um diário de viagem criptografado. Os investigadores trabalharam incansavelmente para decifrar o código e, eventualmente, conseguiram. As anotações revelaram uma linha do tempo detalhada das viagens da mulher pela Noruega e por toda a Europa. Ela havia se hospedado em vários hotéis em diferentes cidades, sempre usando nomes falsos e pagando em dinheiro. Os nomes nos passaportes eram todos pseudônimos: Fenella Lorque, Claudia Tielt Beira Harley, Alessia Sarnamertes, Denaviv Lancier. Cada identidade era cuidadosamente construída, mas nenhuma levava a uma pessoa real. Testemunhas nos hotéis a descreveram como uma mulher elegante, bem vestida e que falava vários idiomas, incluindo alemão, francês, inglês e flamengo, sempre com um sotaque. Ela frequentemente pedia para trocar de quarto e parecia estar sempre alerta, sempre observando. Quem era essa mulher que vivia uma vida de disfarces? E o que ela estava fazendo na Noruega? As pistas apontavam para algo muito maior do que um simples suicídio. A investigação tomou um rumo ainda mais complexo quando a polícia começou a traçar seus movimentos, usando os registros dos hotéis e o código decifrado. Eles descobriram que ela viajou extensivamente por cidades como Paris, Genebra e Oslo, antes de chegar a Bergen. Em cada local, ela usava uma identidade diferente, criando um rastro confuso e difícil de seguir. Testemunhas relataram tê-la visto em conversas com homens desconhecidos. Um fotógrafo italiano, que a conheceu em um hotel em Loen, disse que jantou com ela. Ele a descreveu como uma mulher sofisticada que dizia ser uma vendedora de antiguidades. Outra testemunha
um jovem de 26 anos que a encontrou na trilha perto do local onde seu corpo foi descoberto. Disse que ela estava vestida de forma elegante, mas inadequada para uma caminhada na floresta. Ela parecia assustada e estava acompanhada por 2 homens de aparência sulista, vestidos com casacos pretos. Quando ele a cumprimentou, ela pareceu querer dizer algo, mas os homens a impediram. Ele relatou isso à polícia, mas sentiu que seu testemunho foi ignorado. Este detalhe crucial só veio à tona décadas depois, alimentando a suspeita de que a polícia, talvez sob pressão, não investigou todas as pistas a fundo. A complexidade de seus movimentos e a natureza de seus disfarces sugeriam que ela estava envolvida em algo perigoso. As perguntas se acumulavam. Ela estava fugindo de alguém ou estava em uma missão? A resposta parecia estar ligada ao tenso cenário político da época. Estamos no auge da Guerra Fria. A Noruega, por sua posição estratégica, era um campo de batalha para as agências de inteligência do leste e do oeste. A principal teoria que emergiu e que persiste até hoje é que a mulher de Hesdal era uma espiã. Seus múltiplos passaportes, seu conhecimento de vários idiomas, suas viagens constantes e suas técnicas para evitar ser rastreada são todas características clássicas de um agente secreto. Mas para quem ela trabalhava? Era uma agente da KGB soviética, da Stasi, da Alemanha Oriental, ou talvez uma agente dupla trabalhando para a CIA ou o Mossad de Israel. A Noruega, na época, estava envolvida em testes secretos de mísseis, como o míssil Penguin. A presença de uma agente estrangeira interessada nessa tecnologia militar faria todo o sentido. Talvez sua missão tenha dado errado. Talvez ela tenha sido descoberta por agentes inimigos e eliminada. Ou talvez ela tenha sido traída por sua própria agência, que encenou seu suicídio para apagar todos os vestígios de sua operação. A teoria da espionagem explicaria por que as autoridades norueguesas pareciam tão relutantes em investigar certas pistas. Será que eles sabiam mais do que revelaram? Será que encerrar o caso como suicídio foi uma maneira conveniente de evitar um incidente diplomático internacional? A falta de cooperação entre as agências de polícia de diferentes países na época também dificultou a investigação, deixando um vácuo de informação que permitiu que o mistério se aprofundasse ainda mais. A mulher de Hesdal se tornou um fantasma, uma sombra que passou pela Europa sem deixar um nome verdadeiro para trás. Apesar dos esforços da polícia na época, o caso foi oficialmente encerrado em 1971, menos de um ano após a descoberta do corpo. A conclusão oficial foi provável suicídio. A mulher desconhecida recebeu um funeral católico em Bergen, com a presença de apenas alguns policiais. Ela foi enterrada em um caixão de zinco para preservar seus restos mortais, caso sua identidade fosse um dia descoberta. E por décadas, o caso permaneceu adormecido nos arquivos. Uma nota de rodapé na história criminal da Noruega. No entanto, o mistério nunca foi esquecido. Jornalistas, detetives amadores e documentaristas continuaram fascinados pela história. A era digital trouxe novas esperanças. Em 2016, a NRK, a emissora pública da Noruega, em colaboração com a polícia, reabriu o caso. Utilizando tecnologias modernas que não existiam nos anos 70, eles exumaram o corpo e realizaram análises de DNA e isótopos nos dentes e ossos da mulher. Os resultados foram impressionantes. A análise de isótopos, que pode revelar a dieta e a localização geográfica de uma pessoa durante sua vida, indicou que ela provavelmente nasceu por volta de 1930, na região de Nuremberg, na Alemanha, mas se mudou para a França ou para a fronteira Franco-Lima quando criança. Isso correspondia ao seu suposto sotaque e conhecimento de idiomas. A análise de DNA de seu tecido
comparada com bancos de dados genéticos, também começou a gerar possíveis parentes distantes na Europa. Pela primeira vez, havia uma pista concreta sobre sua origem. A mulher, sem nome, estava começando a ganhar uma história. A tecnologia estava finalmente começando a preencher as lacunas que o tempo havia criado. Com as novas descobertas científicas, a imagem da mulher de Isdal começou a ficar um pouco mais nítida, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser resolvido. As análises de isótopos confirmaram suas extensas viagens pela Europa antes de sua morte. A reconstrução facial forense deu um novo rosto à mulher misteriosa, na esperança de que alguém, em algum lugar, a reconhecesse. As imagens foram divulgadas internacionalmente e a história ganhou nova vida. Milhares de dicas chegaram de todo o mundo. Pessoas que acreditavam ter conhecido a mulher ou que tinham parentes desaparecidos que correspondiam à descrição entraram em contato. Cada pista foi investigada, mas nenhuma levou a uma identificação definitiva. O caso da mulher de Isdal se tornou um fenômeno global, um mistério colaborativo sendo resolvido em tempo real pela internet. A teoria da espionagem continua sendo a mais popular, mas outras hipóteses também foram consideradas. Poderia ela estar envolvida com uma rede de contrabando internacional? Ou talvez fosse parte de um esquema de fraude? Alguns sugeriram que ela poderia ser uma mulher fugindo de um passado abusivo, desesperada para começar uma nova vida sob uma nova identidade, mas que algo deu terrivelmente errado. Cada teoria tem seus méritos, mas nenhuma consegue explicar todos os fatos bizarros do caso. As etiquetas cortadas, o código secreto, os múltiplos passaportes e a cena da morte cuidadosamente orquestrada. A verdade parece estar enterrada sob camadas de segredos e mentiras, tão profundas quanto o vale onde ela foi encontrada. Hoje, o caso da mulher de Isdal permanece oficialmente sem solução. Ela é a mulher mais misteriosa da Noruega, um símbolo de um enigma que o tempo não conseguiu desvendar. Apesar dos avanços da ciência forense e do interesse público renovado, seu nome verdadeiro e a história completa de sua vida continuam sendo um segredo. O que a trouxe para a Noruega naquele outono frio de 1970? Quem eram os homens com quem ela foi vista? E o que realmente aconteceu naquelas últimas horas no Vale da Morte? Foi suicídio, como a polícia concluiu apressadamente? Ou foi um assassinato a sangue frio, disfarçado para parecer um ato de desespero? As perguntas ecoam através das décadas, sem resposta. O legado da mulher de Isdal é um lembrete poderoso de que, mesmo em nosso mundo conectado, uma pessoa pode simplesmente desaparecer, apagando sua existência e se tornando um fantasma na história. Sua história nos cativa porque é um quebra-cabeça perfeito, com todas as peças de um thriller de espionagem, identidades falsas, códigos secretos, intriga internacional e uma morte misteriosa. Talvez um dia, uma nova descoberta tecnológica ou uma velha memória que venha à tona finalmente revele a verdade. Mas até esse dia chegar, ela permanecerá para sempre como a mulher de Isdal, um espectro anônimo cujo silêncio grita por respostas. Obrigado por assistir a esta exploração de um dos mistérios mais duradouros da Europa. A história da mulher de Isdal mostra como a verdade pode ser elusiva e como algumas perguntas podem permanecer para sempre sem resposta. Se você gostou deste vídeo e quer mergulhar em mais mistérios e histórias intrigantes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Queremos saber a sua opinião. Qual é a sua teoria sobre a mulher de Isdal? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima.